Isis, atenção, a nossa equipe chega com mais uma bomba sobre a investigação da adolescente que desapareceu há 25 dias em Tibagi. Deixa eu conversar com o Ricardo Vilches, ele traz detalhes ao vivo, direto de Tibagi. Ô Vilches, você já conversou aí com muita gente, tem muita informação nova para a gente poder atualizar o pessoal de casa. Boa semana para você. Boa tarde para você, Furlan. Para todo mundo que acompanha o Balanço Geral, na sexta-feira nós já havíamos adiantado, né? A possibilidade do Marcos Rony ter tido a ajuda de quem sabe, de um colega no desaparecimento da Isis, que hoje completa 25 dias. Pois bem, na sexta-feira nós trazíamos a informação, conversávamos com comerciantes que falavam dessa possibilidade e agora é o seguinte, Furlan, nós encontramos esse amigo do Marcos Rony. Nós entrevistamos esse amigo do Marcos Rony e nós vamos mostrar para o pessoal de casa, a partir de agora, numa reportagem, como é que essa pessoa, esse outro vigilante, também foi colocado num bolo só, junto com o Marcos Rony, no desaparecimento de Isis. É agora na reportagem. A história desse homem é de novela, daquelas difícil de acreditar. Ele é colega de Marcos Rony e, assim como Isis, está desaparecido de Tibagi. O nome dele é Douglas Farias. Nesta entrevista, que nós já vamos exibir, se apresentou como lutador, mas trabalhava como repositor neste mercado. Aqui todo mundo lembra dele, mesmo quem não trabalhou diretamente com ele. O que você ouviu falar dele? Na verdade, ele acho que ele saiu por conta própria, né? Sem motivo que eu saiba, né? Não, eu mesmo não o conheço, né? O que quer dizer por conta própria? Ele pediu a conta. De um dia para o outro? De um dia para o outro. Deixou o emprego e o que tinha. Na pensão onde estava hospedado, largou roupa, sapato e artigos de higiene pessoal para trás. Ele deixou aqui ou o senhor mandou que ele deixasse? Não, ele deixou, por conta própria. Deixou como? Ele ficou devendo no hotel, não pagou e dia 5 ele foi embora. Ele ficou quantos dias então? Ele ficou entre 18 a 20 dias. E foi embora? Foi embora. Pagou? Não. Não pagou nenhum dia? Não pagou nenhum dia. Deu calote no senhor? Deu calote. Teve pendura também no restaurante onde almoçava? Um dia perguntou se eu marcava uma marmita. Falei, Marco, eu sempre dou um limite, né? Aí ele começou a vir todo dia, eu não falava não. Até que chegou o dia dele me pagar, ele não tinha dinheiro. Aí foi levantando a ficha dele com um, com outro, e sabia que ele estava devendo em vários lugares aqui, sabe? Eu era mais um. Mas o que tudo isso que nós mostramos até agora sobre o Douglas tem a ver com o desaparecimento de Isis? Nós vamos mostrar agora. Douglas afirma na entrevista ter conhecido Marcos Rony quando chamado para um trabalho. Ambos eram segurança. Estava passando uma dificuldade muito grande aí, sem ter família ninguém perto, ok? Resumindo a história, eu trabalhava com o Marcos, sim, não só eu, como outros funcionários, certo? E fui para uma festa, numa baladinha do Tito, que lá eles me chamaram para poder trabalhar. Ele falou, ô mano, tu luta, né? Eu disse, luto, tu não quer trabalhar? Para mim, eu disse, mano, tô desempregado, mas se tu quiser pagar pelo menos 120 ou 110 à noite, eu trabalho, sim, por que não? Mas isso, o que eu estava precisando. E eu não conhecia a índole do rapaz. Amigos ou não, Douglas se tornou um personagem e tanto em Tibagi. Prestem atenção nas informações que os comerciantes irão passar. No mercado, por exemplo, no dia da demissão, ele saiu que dia? Dia 6. E ela desapareceu no dia 6? 6. Uhum. Os dois desapareceram no mesmo dia? No dia. No hotel, quando fugiu, que dia que ele saiu daqui? Ele saiu dia 5. O senhor tem certeza dessa data? Tenho certeza. E o senhor se lembra o que aconteceu no dia seguinte? Sim. O que aconteceu? Aconteceu esse negócio da menina, né? Esse fato da menina, né? Desaparecimento da outra. Dessa menina, isso. E no restaurante, onde deu calote? No dia 6 eu cobrei ele e não me respondeu. Desapareceu, né? Eu tinha ido no mercado atrás dele para receber, ele não estava lá. Quinta-feira, dia 6 de junho. Foi o dia da Isis? No dia que a Isis desapareceu. Esta entrevista foi dada pela internet. Douglas não disse em que cidade está morando, mas para tudo disse ter uma explicação. Eu estava numa casa alugada, da casa alugada não consegui pagar o aluguel,
Estava dando aula lá em Tibagi a crianças, pessoas particulares, a mulheres particulares, policiais particulares. Saí porque o dono do hotel, que eu falei para ele, eu arrumei um emprego agora, poder pagar ele e o rapaz da minha marmitaria. Okay. Eles me ameaçaram de morte. Você deixou o Tibagi no dia 6 por quê? Porque eu recebi 2 ameaças. Porque falaram para mim, um amigo meu, que é meu aluno, falou assim, professor, foram na academia atrás do senhor cobrando dinheiro da posada, com 2 caras armados. A minha mãe, meus filhos, minha família ficou assustado. E eu disse, pô, tenho que arrumar um dinheiro para poder pagar esses caras. Douglas não é investigado pela polícia. Mas e se fosse chamado para prestar esclarecimentos? Voltaria para Tibagi? Eu falo na sua frente, na frente de qualquer pessoa e na frente dele. Ele é um vagabundo porque eu sabia, e muitas pessoas sabiam, que ele ficava com mulher casada, ele estava em cima de mulher nova, e eu falei para ele assim, uma vez eu estava fazendo isso, eu falei, mano, um dia tu vai quebrar a cara, porque se fosse uma filha minha, nem aqui você dava mais. Eu já sabia a fama dele, mas eu precisava dos meus R$120 para poder comer. Eu não tenho nada a ver com vagabundo de ninguém, odeio vagabundo, eu tenho filhos, a única coisa que eu devo para a justiça é a pensão para os meus filhos. Ok, Douglas. Só. É ou não é uma história de novela? Uma história daquelas e que a polícia, até agora, ainda não foi atrás. O fato é que o Douglas, oficialmente, nunca foi ouvido aqui na delegacia de Tibagi. O fato é que todas essas pessoas que nós entrevistamos aqui em Tibagi também não foram ouvidas sobre esse episódio envolvendo o Douglas aqui na delegacia de Tibagi. E por falar em delegacia de Tibagi, Furlan, nós na sexta-feira nós já falávamos, né? Sobre a troca de delegados, sobre a troca de comandos aqui da delegacia para investigar o desaparecimento da menina Isis. E essa indefinição permanece. Porque hoje cedo, quando eu fui procurar o delegado Jonas aqui, ele me informava que irá tirar férias aqui de Tibagi. Mas que ele continuará ainda esta semana, trabalhando nesse caso especificamente, para dar algum procedimento a alguns casos ainda pendentes em função desse caso Isis, como, por exemplo, a prisão do Marcus Rony. Não podemos esquecer, a justiça autorizou a prisão temporária dele, com validade de 30 dias. E hoje é o 15º dia de prisão de Marcus Rony. Se essa prisão vai ser prorrogada ou transformada em prisão preventiva, irá depender do andamento da investigação contra ele, a cargo do delegado Jonas. Se o delegado Jonas vai pedir a prorrogação ou prisão preventiva. É isso que nós vamos saber ainda nesta semana. Mas o fato é que ele me informou, através de mensagem de celular, que ele vai sair de férias sim, mas que irá acompanhar o inquérito. Aí você vai me perguntar, mas ô Ricardo, quem é que vai assumir esse inquérito? Quem é que vai ficar na delegacia de Tibagi enquanto o delegado titular estiver em férias? Essa informação nós não tivemos a confirmação. Só lembrando que na sexta-feira 2 investigadores aí de Curitiba do DHPP estiveram aqui e recolheram algum material que já foi colhido pela polícia daqui que está investigando esse desaparecimento. E é só isso que nós sabemos de forma oficial. E é tudo isso que eu estou te contando, essa indefinição, Furlan, que acaba provocando ainda mais revolta na população. E isso está servindo de combustível, por exemplo, para inflamar ainda mais um protesto. Um protesto dos moradores previstos para hoje, já cobrando das autoridades policiais aqui de Tibagi uma resposta mais urgente e mais rápida com relação a esse desaparecimento. Nós noticiávamos na semana passada, o secretário de segurança virá para Tibagi, a possibilidade de policiais de departamentos específicos e especiais da Polícia Civil virem para Tibagi. Mas até agora, Furlan, nada disso se confirmou. Conversei com a polícia daqui, conversei com os advogados que acompanham esse caso e também questionamos a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Mas até agora, nenhuma confirmação. Está tudo do jeito que estava na sexta-feira e que foi relatado por mim agora. De diferente é o delegado daqui saindo em férias. Estranho, é estranho, porque afinal de contas, esse delegado está aqui há 6 meses. E esse delegado ele assumiu um inquérito de grande repercussão. E ainda assim, no meio dessa investigação, ele decidiu tirar férias. Estranho, né? É uma decisão que partiu dele, Ricardo Vilches.
ou foi uma determinação superior? Isso já estava no cronograma, de repente ele está aí há 6 meses, mas já vinha trabalhando em outro... Eu queria saber, eu fiquei curioso também, porque eu acho que a repercussão que esse caso tomou é tão grandiosa e de repente o delegado para de responder aos nossos questionamentos, não dá mais entrevista. Contou uma história que depois a gente foi descobrir que não era bem o que ele tinha falado pra gente. E aí, de repente, vem a informação que ele vai sair de férias. Peraí, isso aqui é prioridade na vida, tá? Você não pode parar assim. Quem é que vai assumir? Esse é o fator mais importante no curso dessa investigação, é quem é que vai dar andamento nessa investigação. Porque isso é muito, mas muito importante. São quase 30 dias. Meu Deus do céu, essa semana já vai acabar num piscar de olhos, 1 mês desaparecida. A gente quer saber, essa menina está desaparecida ou essa menina já foi morta, enterrada, sumiram com o corpo? Vamos ser realistas aqui. Mandou matar ou ele matou? Tem muitos questionamentos que precisam ser respondidos. E aí eu te pergunto também, ô Ricardo Vilches, e o Ministério Público já fez algum apontamento? Já acendeu alerta sobre essa história? Nós também pedimos uma entrevista para a promotora de justiça que tem aqui em Tibagi. E a resposta que nós tivemos é de que o Ministério Público não irá falar sobre isso. É aquela coisa, nós estamos tratando de agentes públicos e é sempre bom lembrar. E o que a gente solicita são apenas informações a respeito desse caso, para evitar que os rumores que existem sobre esse caso cada vez fiquem maiores. Nós estamos atrás de informações oficiais. Ainda assim, a postura do comando da Polícia Civil e do Ministério Público é esse. É não falar absolutamente nada. Como se nada tivesse acontecendo aqui em Tibagi. Eu concordo com você. Isso causa na gente revolta. Causa revolta na família, causa revolta na população. A população também quer uma resposta. Mas os questionamentos que a gente faz aqui, muitos são compatíveis com aquilo que pensa as pessoas que assistem ao nosso programa. Tem muita gente achando muitas coisas estranhas. A começar da história que lá atrás a gente já revelou e o desenrolar desse fato que durante alguns dias ele já caminhava para algo pior, que foi justamente o que aconteceu quando nós trouxemos o caso aqui. Não havia sido expedido um mandado de prisão e ele havia desaparecido. Ele foi encontrado dias depois lá em Francisco Beltrão, dada a repercussão desse caso, e aí ele se sentiu mais seguro em se apresentar. E quando ele se apresenta, ele já vem municiado de informações, porque ele foi até um advogado, foi pedir orientação. Quer dizer, no nosso entendimento jornalístico, se a pessoa é parcialmente questionada, não de forma oficial, porque até então ele era questionado por nós, jornalistas. Depois que a polícia entra no caso de uma vez por todas e chama ele para uma conversa, ele já tinha anteriormente buscado um advogado. Ué, quem não tem nada a ver com a história procura primeiro um advogado antes de se apresentar na delegacia? Que isso? E aí várias outras informações que foram cedidas... Ô Furlan. Oi. Ô Furlan, e há um questionamento muito forte aqui em Tibagi também, conversando com as pessoas e as pessoas que vêm conversar com a gente, o seguinte, viu? A polícia não está investigando o Douglas, não? E ninguém aqui está querendo imputar algum crime ou conduta irregular criminosa do Douglas, não. Mas é um questionamento que está na boca do povo. O Douglas, esse rapaz que nós acabamos de entrevistar, esse rapaz que trabalhava aqui na cidade, esse rapaz que morava aqui na cidade e que no dia em que a Isis desapareceu, a impressão que os moradores daqui têm é que ele desapareceu junto. Ele sumiu deixando os pertences dele no hotel, sumiu do restaurante sem pagar a conta e deixou também o trabalho onde ele estava trabalhando sem receber o salário dele. O salário ele não foi pegar na boca do caixa do mercado. O salário ele pediu para que fosse depositado na conta dele e saiu rápido aqui da cidade no dia do desaparecimento. Estamos aqui fazendo conjecturas com base no que as pessoas nos disseram, mas era algo que a gente fica pensando, mas será que a polícia não tinha interesse em saber exatamente quem é esse Douglas? Da proximidade desse Douglas com o Marcos Rony? Então, são esses questionamentos que a polícia, que os moradores aqui fazem. E a gente procura saber, e aí, polícia, daqui de Tibagi, resolveu investigar esse caso? Tá no radar? Já foi investigado? Porque o tio da Isis acabou de me dizer também, olha, esse caso envolvendo o Douglas, eu falei para o delegado.
Aí eu perguntei pro tio da Isis, mas o senhor teve um retorno da polícia para saber se eles foram atrás desse Douglas? Não tive resposta. E aí eu posso antecipar que esses 3 entrevistados que nós trouxemos nessa reportagem, o dono do restaurante, o dono do funcionário do mercado e também o dono da pensão onde ele estava hospedado, nenhum dos 3 foi ouvido pela polícia de forma oficial ou informalmente a respeito do Douglas. Então são esses rumores que deixam as pessoas aqui mais indignados a respeito dessa história. Porque assim, o questionamento é, a polícia está fazendo o papel dela? A polícia está fazendo essa investigação de uma forma correta para que a população fique tranquila? E a resposta para isso é não. É por isso que vai ter esse protesto já previsto para hoje, viu, Furlan? Você sabe uma coisa, Ricardo Vilches? Quando você entrevista esse homem, o Douglas, ele fala uma frase para você, ele diz o seguinte, que o Marcos Rony, que é o sujeito preso, o Marcos Rony aqui, ó, que é o sujeito preso, não é boa gente. Quando ele diz que não é boa gente, nós já sabíamos disso. Isso não é novidade para ninguém. Agora, me dá o Vilches aqui, por favor. Obrigado. Agora eu quero saber o seguinte, no que falha muitas vezes é uma certa percepção por parte das pessoas que se relacionam entre si. Mas se o sujeito sabia que o Marcos Rony não era boa gente, por qual razão ele mantinha uma relação de proximidade e que tipo de conversa verdadeiramente eles tiveram? Porque tem mais, viu, Ricardo Vilches? O que faz esse cara desaparecer da cidade e dar no pé é uma das incógnitas que a polícia tem que descobrir. Imediatamente, porque essa conversinha que ele te contou, para mim, eu não digeri. Não acreditei. Na minha percepção jornalística, e depois eu quero saber a tua, é conversa para boi dormir. Não dá para acreditar numa conversinha dessa. E por que a polícia não chama o cidadão para uma conversa? Pô, o sujeito foi embora, mudou de estado, desapareceu, mas ele aceitou conversar com a gente. Então, mas veja, essas dúvidas eu também tenho. Porque na entrevista ele fala o seguinte, olha, eu deixei o hotel e não paguei o restaurante onde eu fiz uma pendura porque eu estava em condições financeiras ruins. Falei, ok. Mas aí ele fala, eu deixei o meu emprego, que é o mercado onde ele trabalhava, porque eu recebi uma proposta e recusava para fazer uma luta de forma imediata no Rio de Janeiro. Então, a justificativa que ele deu para a saída espontânea ou imediata aqui da cidade de Bagi foram 2 motivos diferentes para a mesma situação. Mas isso é numa entrevista. Isso deveria ser explicado para um delegado, se o delegado sentir, na verdade, que é preciso ouvir esse sujeito. Mas essa coincidência que foi apontada pelos moradores, dele ter vindo para cá e ter trabalhado junto com o Marcos Rony. Os 2 eram seguranças. Se ele disse a verdade ou não nessa entrevista, que ele não gosta, não se relaciona mais com o Marcos Rony, isso pegou o pessoal aqui de surpresa. Porque as pessoas daqui viam os 2 juntos. Então, assim, é isso que a polícia precisaria, na avaliação das pessoas aqui, ouvir e tirar a limpo. Que nem eu perguntei nessa entrevista, né, Furlan? Ô Douglas, já que você não deve nada, tá dando a cara limpa aqui, né? Tá dando entrevista aqui pra RIC TV, aparecendo no Balanço Geral. Você toparia vir até a delegacia de Tibagi e explicar pro delegado daqui por que você saiu da cidade, essas coincidências absurdas que pesam até contra você? Ele falou assim, ó, desde que o delegado me garanta que não vai me prender, porque ele deixou em aberto ali. Ele falou que tem uma pensão alimentícia em aberta. E ele falou que não procura uma polícia hoje porque ele tem medo de ser preso. É uma versão também que precisaria ser passada a limpo. Mas isso é trabalho da polícia, né, Furlan? Nós chegamos até o limite. Qual era o nosso limite enquanto repórteres nessa situação? Dar voz a uma suspeita dos moradores que tem todo fundo de verdade. Essa série de coincidências foram relatadas por essas pessoas e valeria a pena, na avaliação delas, a polícia investigar. Nós demos visibilidade às suspeitas dessas pessoas. Repito, é uma cidade pequena, as pessoas se conhecem. Se essas pessoas fossem ouvidas, quem sabe, né? Que rumo poderia tomar essa investigação? Mas parado do jeito que tá, aí eu dou certeza para você que não estaria não, viu? Deixa eu só abrir um parênteses na nossa conversa. Porque quando a gente cita a polícia, isso pode aparecer de forma generalizada e nós, respeitosamente, temos que admitir que a nossa Polícia Civil aqui do Paraná é muito competente. Então, quando a gente cita a Polícia Civil, a gente vai, a partir de agora, viu, Vilches, direcionar para a Polícia Civil de Tibagi.
para que não gere dúvidas e que isso não venha também a ofender os demais colegas, os demais servidores públicos que muito competentemente atuam em casos que são muito complexos. Então, seguindo aqui a nossa conversa, os nossos questionamentos são direcionados à Polícia Civil de Tibagi, especificamente a equipe que está na frente dessa investigação. Nós temos Marcos Rony preso, Douglas que concedeu entrevista e contou uma conversa que, para mim, não faz o menor sentido. Agora a gente vai fazer um levantamento para descobrir se esse homem realmente participou de uma luta no final de semana, porque ele disse que ia participar de uma luta no domingo. Então a gente está atrás dessa informação para ter certeza se realmente ele participou de uma luta ou não. O que também não significa que ele estaria correto em largar tudo para trás. No meu entendimento, ele fez alguma coisa de errado ali e acabou se mandando de Tibagi. Ou porque foi ameaçado pelo próprio Marcos Rony, ou porque o Marcos Rony colocou esse homem de envolvimento na história com essa menina. Alguma coisa errada tem nessa história e a gente vai apurar. Agora, me chama a atenção a gente ter acesso a umas informações e a polícia de Tibagi não. Sendo que muitas coisas são muito mais fáceis para os investigadores, que é a autoridade competente que está à frente de uma situação em que o Balanço Geral teve acesso. Mas a gente consegue chegar a locais e a pessoas que a polícia vem depois, sabe, de forma mais retardatária. E isso tem que mudar. Volto a fazer um apelo aqui, que o nosso competente secretário de Segurança Pública do Estado, que é uma pessoa muito admirável por toda a população da cidade, pela sua grandiosidade, pela sua habilidade profissional, que ele possa ajudar a família, ajudar as pessoas diante dessa investigação, que ele possa colocar alguém à frente, uma equipe mais qualificada para poder saber o que é que está falhando. Eu queria saber, o delegado, ele pediu um exame residuográfico para saber se esse homem usou uma arma de fogo, se ele disparou algum tiro naquele dia? Eu acho que não pediu. Eu creio que não pediu. Ele demorou quase 10 dias para poder fazer um pedido de prisão temporária desse rapaz aqui. Isso deixa a gente muito curioso em saber que muitas questões poderiam ter sido diferentes no andar dessa investigação, viu, Ricardo Vilches? Pois é, por isso a razão desse protesto. Esse protesto, é sempre importante lembrar, ele vai fazer uma caminhada pela cidade. Ele vai sair ali daquele bairro São João, você lembra, né, Furlan? Aquele São José. O bairro São José é aquele bairro onde o Marcos Rony disse que deixou a menina, deixou a Isis e que lá que ela desapareceu. Então esse protesto vai sair do bairro São José, vai caminhar a avenida principal, que é uma rodovia que tem aqui em Tibagi, e vai chegar até a matriz, a igreja católica que tem aqui no centro da cidade. Sempre com aquela indignação das pessoas pedindo providências, porque é aquela história. A notícia de que o delegado daqui de Tibagi, que vai conduzindo esse inquérito, vai tirar férias, e que até agora não tem uma resposta de quem vai ficar com esse inquérito, não caiu nada bem aqui na cidade não, viu, Furlan? Olha, Vilches, vamos seguir acompanhando esse caso. É importante dizer que o nosso papel aqui é apenas fazer com que certas coisas cheguem ao conhecimento da população. Essa é a missão da televisão, porque se a televisão não noticia isso, as pessoas acabam recebendo notícias que nem sempre são fidedignas através de rede social, e aí não é informação verdadeira. E aí pode ter muita mentira por trás disso. Então, nosso papel é exatamente esse. Com relação ao jornalismo investigativo, a gente tem uma equipe gigantesca trabalhando nos bastidores, apurando informações, para poder levar ao teu conhecimento. Aliás, eu vou deixar o nosso WhatsApp aberto aqui, porque tem muita gente que manda mensagem com denúncias também, o que ajuda o nosso trabalho, que é o 999261598. Então, se você quiser falar comigo especificamente, pode escrever na mensagem: ó, Furlan, liga para mim aqui que eu tenho uma coisa para te falar. Eu vou te ligar, a gente conversa. Tem muita denúncia que a gente recebe, esse é o nosso papel, é a aproximação entre as pessoas que assistem, que confiam no trabalho que a gente faz, que é um jornalismo sério, que aqui a gente não conta mentira. Você sabe disso, e acima de tudo tentar cobrar mais celeridade em algumas questões. Muitas questões ainda não foram respondidas. E para você que ligou, só um minutinho, viu? E para você que ligou a TV agora, chegou agora no Balanço Geral, a gente está falando das férias que o delegado vai tirar agora no meio de uma investigação de grande repercussão. Oi, Vilches. E outra coisa que pegou mal aqui também entre a população foi a iniciativa do Escritório de Advocacia aí de Curitiba, que está defendendo agora a família da Isis, que é a mãe, a dona Flávia,
divulgou nas redes sociais e que repercutiu aqui na cidade de Tibagi, que é uma gratificação para quem levar informações que possam ajudar a saber o paradeiro da Isis. Então aqui em Tibagi todo mundo sabe que se você levar alguma informação para o centro de investigações do escritório do advogado, a pessoa será recompensada por R$1.000. Então toda aquela demanda que estava acontecendo até então na delegacia e que as pessoas não estavam tendo resposta, o que essas pessoas vão fazer? Vão levar para o escritório de advocacia e ainda vão ser remuneradas R$1.000. 25 dias depois do desaparecimento da Isis, Furlan, praticamente um mês. Olha, eu tô curioso para saber o desfecho dessa história. Seria Marcos Rony o assassino e contou com a ajuda de algum amigo e ameaçou matar esse cara também? Ou seria Marcos Rony apenas o mandante? Quem teria executado? Porque, honestamente, há 25 dias essa menina não dá sinal de vida, o celular dela não ter sido encontrado, a localização ter sido apagada, isso é indício de crime, isso é indício de assassinato. Porque se ela tivesse viva, de alguma forma essa menina dava um jeito de contar para a mãe, olha, estou em tal lugar. Porque quando ela tentou fazer o pedido de socorro, ela foi pega. E vale lembrar que no dia que ela manda aquela localização para a mãe, com certeza essa menina estava se sentindo ameaçada, porque do contrário ela teria voltado para casa. Então é bem possível que essa menina, ao procurar por esse cara, ou voluntariamente ela entrou no carro dele, ou esse cara pegou essa menina à força. E aí em determinado momento ela manda mensagem para a mãe, porque estava seguindo para uma área de mata, ficou com medo. O cara possivelmente tomou o celular da menina, apagou a localização, quebrou o celular, sumiu com o telefone, nunca mais ninguém viu. Agora, eu duvido que esse cara tenha agido sozinho. E o aparecimento, o surgimento das denúncias que levaram o Balanço Geral a chegar no Douglas é o que causa mais estranheza ainda. Porque o Douglas aparece na cidade de repente, do mesmo jeito que ele chega, ele vai embora, sem deixar vestígio, mas deixou para trás uma pista. E o Balanço Geral, através da investigação do Ricardo Vilches, chegou até esse homem aqui. Ô Vilches, tem mais alguma coisa para complementar? Não, só para relembrar que nós estaremos acompanhando esse protesto que vai acontecer logo mais à tarde aqui em Tibagi e nós vamos dar voz a essas pessoas, né? Eu tô curioso para saber também o que essas pessoas durante esse protesto têm a dizer a respeito da investigação da polícia daqui de Tibagi e a expectativa que foi criada também a partir do pronunciamento do secretário de Segurança sobre esse caso. De uma intervenção ou de uma agilidade nesse inquérito. É aquela história, é o aparato do Estado aí de Curitiba que olhou para aqui, para Tibagi e falou, agora nós vamos dar uma providência. E vamos saber exatamente essa diferença entre a expectativa que foi criada e a realidade, pelo menos a realidade até o momento. De que até agora, qual a informação que nós temos? De que delegado nenhum de Curitiba ou um agrupamento especial da Polícia Civil virá para cá. Por enquanto a informação é essa. O delegado daqui sairá em férias, ainda esta semana. E a partir daí, quem assume, nós não temos essa informação oficial ainda. Lembrando, hoje, 15 dias da prisão temporária do Marcos Silas. São 30 dias. Ele pode ficar mais tempo preso? Pode, se houver um pedido do delegado, o Ministério Público concordar e a Justiça determinar. Mas tudo isso ainda são etapas. E a gente está muito ainda cauteloso em dar as informações aqui, porque pouca coisa sabemos ou pouca coisa dá prosseguimento aqui nessa investigação, Furlan. Olha, Ricardo Vilches, o secretário de Segurança vai se encontrar aqui em Curitiba daqui a pouco com o delegado de Tibagi. E a mãe da Isis está vindo para Curitiba também para participar desse encontro. Então teremos novidades, viu, para as próximas horas. Vilches, obrigado pelas suas informações, sempre realizando um excelente trabalho. Ótima tarde.